Comentem sobre a perseguição a LGBTQIA+, em países socialistas. Se a raiz da homofobia está ligada com o capitalismo ou não. E qual modelo é ideal para vocês? Olha, acho que a raiz da homofobia não tá ligada a modelos econômicos, né? Obviamente que o capitalismo, ele é um modelo extremamente predador e selvagem, mas a própria pergunta já traz nela mesmo uma explicação de que há pessoas, há países socialistas que também pregam uma política de desigualdade, de ódio, de negação de direito, como, por exemplo, o casamento civil igualitário e etc. Acho que nós precisamos entender que a raiz do racismo, da homofobia, do patriarcado, da misoginia e etc., ela é uma raiz muito mais humana, cultural e social do que uma raiz ajuntada a ideias de modelos econômicos de Estado, de nações. Obviamente que nós, enquanto um país socialista, defendemos um socialismo que tenha conexão com as pessoas, que atenda as pessoas em suas necessidades, que ajude o Estado a se fortalecer, que ajude a combater desigualdades, que ajuda com que as pessoas tenham acesso iguais às oportunidades apresentadas, mas isso não isenta países que são organizados e governados por homens que usam uma agenda econômica socialista, mas que também impõem sobre esta agenda econômica a sua agenda moral, a sua agenda espiritual, enfim, os seus valores e as suas culturas, né? Então eu sempre me esbarro com esse tipo de questionamento, que a gente precisa entender que esta agenda econômica, ela não é uma agenda pura. Ah, não, por essência ele é isso. Não, são homens que governam, que organizam, com relações, etc. e tudo mais. Então, para mim, eu acho que é essa a explicação que nós temos diante de agendas de países socialistas que têm agendas conservadoras. Não é o socialismo que nós acreditamos, não é o socialismo que nós defendemos, mas eu acho que há vertentes de socialismos e maneiras de construir esse socialismo. E nesses exemplos citados pela questão, ele se esbarra com pessoas que têm com países que têm uma agenda socialista, um modelo socialista, mas coordenado, governado por pessoas que têm valores, cultura, moral e etc. Um parlamento também, que é preciso colocar, que ainda não compreenderam que o socialismo é melhor, mais produtivo e possível quando respeita a diversidade, a pluralidade, garante direitos. O socialismo não pode ser uma agenda meramente econômica e de fortalecimento de Estado. Ele precisa ser uma agenda de ajudar a organizar de maneira digna, justa, a vida das pessoas de um modo geral. Inclusive pessoas que são massacradas pelo capitalismo, pessoas que são violentadas pelo capitalismo, população negra, população em situação de rua, mulheres, LGBTs que há mais. Então é uma dicotomia, é uma contradição humana, é uma contradição política que está colocada e nós precisamos trabalhar com ela e ajudar a consolidar uma agenda socialista no mundo que compreenda o socialismo como uma plataforma política e econômica, mas que precisa ir para além do econômico. Eu queria concordar totalmente com a Érica, onde há violência, inclusive estrutural, contra LGBTs, mulheres, negros, sinceramente, papo reto, capitalismo, socialismo, nós vamos criticar. O socialismo que nós defendemos, além de uma plataforma econômica de socialização da propriedade das riquezas para a superação da exploração de um ser humano sobre o outro, é também, junto com isso, uma afirmação de direitos humanos, de diversidade, de pluralidade e de enfrentamento a opressões que são históricas. Então, quando nos colocam essa pergunta, eu e a Érica também temos tranquilidade de dizer, olha, onde houver esse tipo de violência, nós vamos criticar. E o mundo que nós defendemos, que não é capitalista, é de socialização dos meios de produção da vida, porque eu acho inaceitável que 1% da humanidade tenha mais riqueza que todo o restante. Eu acho inaceitável ter tanta abundância material e ter pessoas passando fome. Eu acho inaceitável esse modelo que mercantiliza a própria vida, as relações humanas. A maior parte do mundo vive para trabalhar, não para afirmar no trabalho a sua própria individualidade. Então eu acho que o capitalismo, no limite, é contra a própria vida. Porque se continuar com esse modelo de desenvolvimento econômico, a humanidade vai desaparecer do planeta Terra. O planeta Terra vai continuar. Mas quem está dizendo isso
não são nem socialistas, são, em geral, cientistas dizendo esse modelo econômico é incompatível com a permanência a longo prazo da humanidade no planeta Terra. Estou dizendo isso porque nós somos anticapitalistas. Isso não significa romantizar as experiências socialistas já existentes, deixando de criticar os seus erros. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para corrigir e queremos partilha dos bens materiais para a superação da desigualdade junto com superação das violências históricas. Eu não quero um socialismo racista. Eu não quero um socialismo misógino ou que reproduz violências contra LGBTs. Então, daqui para frente, queremos construir esse mundo de justiça e de liberdade. Entendi. Fala, Léo. Outra para os dois. O Ricardo mandou aqui, ó. Qual a opinião de vocês sobre educação sexual? Aí ele coloca 3 exemplos. Nas escolas, na comunidade e espaços religiosos. Bom, de forma breve, rápida e objetiva, educação sexual não é ensinar ninguém a fazer sexo, a se tocar, a nada disso. É bom explicar isso, que a galera acha que vai ser uma putaria. Exato. Educação sexual não é mostrar órgãos genitais, Nada não é disso. nada. É ensinar com que as pessoas consigam ter uma relação saudável com o seu próprio corpo, na sua própria existência, consigam identificar violências, abusos e outras questões, no caso de crianças em especial. É dizer que não podemos aceitar essa desigualdade entre homens e mulheres na sociedade, inclusive com hoje em dia mulheres ganhando menos do que homens em cargos. Educação sexual é quebrar o tabu sobre sexualidade para tentar diminuir o índice de violências envolvendo o debate sexual e garantir a emancipação, a dignidade, a equidade e a justiça de todo mundo. É ensinar que o menininho precisa ajudar a menina ajuda o menino, todo mundo, ninguém toca em ninguém, ninguém viola o espaço de ninguém, ninguém respeita o lugar de ninguém, as pessoas são diversas, são plurais, são assim, assado, um menino gosta da menina, mas também tem um menino que gosta do outro menino e tem a menina que gosta da outra menina, não é um problema, ninguém tem que matar, ninguém tem que bater, ninguém tem que hostilizar dentro do ambiente religioso ou escolar a pessoa por ser diferente. É mostrar que há pluralidade, que há diversidade, que isso é enriquecedor e mais do que enriquecedor, isso é humano. É ensinar que isso é parte da humanidade, é parte do ser humano. O ser humano é feito disso, é por essência disso. Não é demônio, não é escolha, não é opção, não é safadeza, não é nada. Educação sexual é um debate emancipatório, é um debate libertador, é um debate para que todos possam viver o prazer, o corpo e a subjetividade de maneira livre. É tirar os tabus impostos pela sociedade e pela uma religiosidade arcaica que coloca limites e faz com que as pessoas vá pros surtos mais loucos que a gente pode imaginar, porque tem vergonha de si mesmo, porque não conversa com os filhos sobre sexualidade, porque não entende o que é o corpo, o que é o ser humano. É falar sobre pessoas e humanidades. Para mim é extremamente importante e essencial na escola, na sociedade e nas igrejas. Por que não? Sim. A cada lugar e a cada ambiente com a linguagem apropriada, com material apropriado, para cada faixa etária no momento apropriado, mas é fundamental. Até quando nós vamos ser adultos que nos acostumamos a nos constranger ou tratar o debate da sexualidade como se fosse uma coisa do outro mundo? A gente só existe porque alguém transou. Epa! Corta. Meu foi cegonha. É isso. Vai, Olha, eu Henrique. concordo totalmente com a Érica, assim, pouco a acrescentar. Essa introdução dela é fundamental, ainda mais numa época de ódio e fake news. Mas vamos ser sinceros, mesmo que a gente explique, certo? Tem gente que vai distorcer na maldade para fazer quem não quer política entender, não acima quer. a partir da mentira. Mas é importante dizer que hoje existe esse grupo que, não importa o quanto você explique, esse grupo parte da má intenção e não quer fazer o bom debate. Portanto, educação sexual está nos registros daquilo que a Érica acabou de explicar com perfeição, com pedagogia, com linguagem adequada, de maneira envolvendo a própria comunidade, a própria família no campo, por exemplo, da escola. Não tem nada a ver com obscenidade, com promiscuidade, com madeira de estímulo. piroca. Não tem nada a ver com isso. A sexualidade é algo constitutivo da experiência humana. Então, por que não tratar dela ensinando respeito,
ensinando cuidado consigo e cuidado com o outro, considerando que existe violência contra mulheres e meninas, bem, a melhor ideia é não falar sobre isso, será? Nesse caso, Tem gente que nega, você acha que exista isso, inclusive? A violência? Acho que ninguém é. Não nega que existe a violência, mas nega que precisa fazer o debate. Desculpa, eu vou te falar uma coisa triste agora. Olha só. Nega que precisa fazer o debate, mas lá no Congresso, quando, por exemplo, você fala que existe uma violência seletiva contra LGBTs, tem deputados que começam o debate negando isso. É? Não existe. Não existe. Diz que, aliás, na verdade... Olha, eu vou pedir para vocês pesquisarem com calma. Não, o Léo pode ler. Não, é que talvez demore um pouquinho. Ah, tá. Última sessão da Comissão de Direitos Humanos. Lembro de um deputado que é pastor aqui de São Paulo, que disse algo assim. Acho que vale a pena pesquisar para ver se a minha memória está correta. Nenhuma mulher é morta por ser mulher, como nenhum homem é morto por ser homem. Então, nesse caso, ele está negando que existe feminicídio. Tá. E eu não acho que essa seja uma fala isolada no Congresso. Então, são algumas camadas de negação. Tem essa que diz, não é preciso debater, e tem essa até mais grave, que sequer reconhece. Tem pastores que dizem que a violência contra LGBTs é majoritariamente cometida por LGBTs, como se não fosse por preconceito, por intolerância e por ódio. Então, eles vão distorcendo a realidade, e nesse caso, culpabilizando a própria vítima ou o próprio grupo historicamente massacrado. Então, a educação sexual tem a ver com isso. E agora eu vou trazer para o campo da igreja. Ora, vou ser sincero, o silêncio é reprodutor de uma série de violências. Porque, insisto, a sexualidade está na experiência constitutiva das pessoas, no corpo, no desejo, na sua autopercepção no mundo. Daí tem o patriarcado, tem a violência histórica contra mulheres, e o máximo que se diz é, faça sexo depois do casamento, ponto final. Isso é produtor de uma série de adoecimentos no campo religioso, e essa repressão silenciosa, eu vou te falar, gera um monte de violência depois, um monte de distorção depois. Então, não seria melhor tratar do assunto com leveza, com tranquilidade, considerando tudo que a Erika falou, faixa etária, linguagem, o tempo de cada coisa, e trazer para onde? Para o campo ético, do amor, do respeito, do cuidado consigo, do cuidado com o outro, ou seja, compreender que a sexualidade é constitutiva da experiência humana, está no registro existencial e corporal das pessoas, e jogar para um ambiente de segurança emocional para debater à luz de uma ética, de cuidado consigo, cuidado com o outro e amor. Mas a mera repressão, falo isso como pastor, gera uma série de adoecimentos. No limite, sabe o que acontece? Na prática, a pessoa acha que sexo é errado, que desejar alguém é errado, e ela começa a se reprimir por sentir o que sente, ser o que é. E quando é da experiência LGBT, você pega essa culpa e eleva, amigo, a enésima potência. Uma vez uma menina me disse isso. Eu tenho que escolher entre sentir o que eu sinto ou amar Jesus que eu amo. Porque na cabeça ela foi ensinada que ou ela continua amando Jesus, ou ela abre mão de quem ela é e do que ela sente. E se as duas coisas são verdade no coração dessa menina, imagina o sofrimento que ela está sentindo. Porque ela realmente sente o que ela sente, em termos de desejo e sexualidade. Como a Erika disse, ela não escolheu, ela sente como verdade. E ela realmente ama Jesus. Ela realmente quer caminhar com Jesus sendo quem ela é, mas ela está sendo ensinada que para caminhar com Jesus ela precisa abrir mão de quem ela é. Isso gera depressão, pânico, ansiedade, ideação suicida e suicídio. Daí o fundamentalismo salva o dogma e sacrifica a pessoa, porque preferiu ficar com a moral vazia do que com a ética amorosa e debater sexualidade com honestidade, com princípios, com responsabilidade, por aí vai.